Olá, sejam bem-vindos a essa terceira aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Nas duas últimas aulas, nós tivemos a oportunidade de analisar um pouco do contexto por detrás do Novo Testamento, um pouco do contexto dos imperadores, um pouco do contexto da própria religiosidade, da sociedade, da moral, dos entretenimentos, da língua, da arquitetura, enfim, dos lugares que eram usados pelo povo, pelo público, como diversão naquele período. E nessa terceira aula nós começaremos assistindo um pouco, ou estudando um pouco ainda sobre o contexto daquela época, dando especial atenção, como vocês veem aí na imagem, no slide, ao mundo religioso, ao panteão greco-romano, ao culto ao imperador, às religiões de mistério e também à adoração ao oculto. Se você teve a oportunidade de adquirir esse livro, que eu mencionei no início da aula, no início do nosso curso, O Novo Testamento e a Sua Origem, eu gostaria de fazer mais uma vez a leitura de uma passagem onde Mary Tinney comenta um pouco sobre como era o mundo naquela época, especialmente relacionado a esses 5 pontos que estão diante de vocês no slide. Na página 77, quando trata do panteão greco-romano, ele diz o seguinte: a primitiva religião de Roma, nos primeiros tempos da República, era o animismo. Cada pequeno lavrador adorava os deuses de sua propriedade e lar, que personificavam para ele as forças com que tinha de se haver em sua vida diária. Deuses da floresta e dos campos, deuses do céu e dos rios, deuses da sementeira e da ceifa, todos estes recebiam seu culto em seus lugares e em suas épocas próprias. Sobrevivem ainda, até hoje, alguns vestígios de festas e de ritos locais entre camponeses da Itália e da Grécia. É possível que as festividades romanas da Saturnália, que celebravam o dobrar do ano no solstício de inverno, ecoem ainda um tanto na observância cristã do Natal. Então ele vai tratar nesse início não apenas sobre todo o panteão greco-romano, mas sobre quão grande influência o panteão dos gregos e dos romanos exerceu sobre a própria história do cristianismo, naquilo que seriam os ícones cristãos no início da sua tradição, não é, religiosa. E como esses ícones do panteão greco-romano acabaram recebendo nomes agora cristãos em sua intercessão, em seus cultos de louvor, etc. Não é? Então, o panteão greco-romano ele surge nesse cenário religioso dos cidadãos de Roma, dentro desse cenário bastante rural, onde cada lavrador tinha os seus deuses domésticos, e esses deuses foram ganhando força, foram se misturando com outros deuses de povos conquistados, que por sua vez também eram influenciados pelos deuses dos seus conquistadores, criando-se então uma grande miríade de ídolos adorados naquela época. Na página 79, ele trata também do culto ao imperador, que é algo que a gente percebe no Novo Testamento também. Aliás, na patrística a gente percebe, não é? A razão pela qual, como exemplo, não é? Policarpo de Esmirna foi assassinado, na cidade de Esmirna mesmo, na presença do governador daquela província, foi por ele não querer queimar incenso ou não submeter às ordens do imperador. Quando nós conhecemos a história daqueles 40 soldados de Sebaste que foram mortos ao serem lançados num lago congelante, a razão pela qual eles foram mortos é porque eles não quiseram prestar culto ao imperador. Então, muita gente morreu no início da história do cristianismo por não se submeter à ordem do imperador na prestação de culto ao mesmo, que muitas vezes significava apenas queimar incenso para o imperador, ou levar uma espécie de oferta ou de animal para ser sacrificado ou queimado na presença do busto, não é? Ou da estátua, ou da imagem do imperador naquela época. O autor coloca o seguinte na página 79. Como persistisse o culto das divindades locais, a progressiva consciência cosmopolita do império preparava o caminho para um novo tipo de religião, o culto ao Estado. Os reinos helenísticos dos Seleucidas, dos Ptolomeus, tinham, durante muitos anos, elevado seus monarcas à posição de divindade e tinham-lhes aplicado títulos como Senhor, Kyrios, não é? Ou Salvador, Soter, ou divindade manifesta, Epifanes. Então, tanto Kyrios, Soter, Epífanes são títulos usados para Jesus também. E, curiosamente, é muito curioso isso, esses títulos não são primeiramente usados em Jesus. O título Senhor, que no Novo Testamento é a palavra Kyrios, a palavra Salvador,
que no Novo Testamento é soterios, ou soter, salvação, não é o soterios, ou soteria, enfim, são vários termos usados para relacionar a mesma coisa, não foi primeiramente usados para Jesus. O que os autores do Novo Testamento fizeram foi usar termos que já eram usados naquela época para associá-los a Jesus. A quem esses termos eram associados? Aos imperadores. Então o imperador era o senhor da minha vida. O imperador era o Kyrios et soter. Ele era o Senhor e Salvador. Quando então Paulo vem aos romanos e dizem que se alguém não é capaz de chamar Jesus de Senhor, esse cara, aliás, se alguém quiser ser salvo, ele tem que reconhecer e dizer publicamente que Jesus é o Senhor, não é? Aquilo tinha um peso muito grande, porque se eu fosse um cidadão em Roma, vivendo naquele período, e na cidade de Roma eu dissesse, o meu Kyrios et soter, o meu Senhor e Salvador, todo mundo dizia isso para Nero, para Calígula, para Tibério e para outros. Não, mas o meu é Jesus. Eu era morto, eu era considerado louco, eu era pelo menos afastado publicamente falando. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer cidadão, de bem ou de mal, pode chamar Jesus de Senhor e Salvador, e para a gente isso não tem peso nenhum, mas naquela época, daí você vê a importância de a gente conhecer um pouco do contexto da cultura. E normalmente, Kyrios et soter, Senhor e Salvador, e divindade manifesta, não é? Epifanés, de epifania, aquele que vem, aquele que se manifesta a nós, e esse termo está mais relacionado ao Espírito Santo no Novo Testamento, como todos esses termos estavam associados ao culto ao imperador. E não é que os cristãos roubaram os termos, mas é que esses termos são melhor apropriados à pessoa bendita de Jesus do que ao próprio imperador daquela época. Continuando a leitura aqui. A concentração das funções executivas do Estado romano na pessoa de um homem munira-o de poderes sem precedentes na história do mundo. O fato de ele ser capaz de utilizar esses poderes para o bem do império criou um sentimento de que devia existir algo nele de divino. Então, como o imperador fez algumas coisas boas para o império, e de alguma maneira minha família é abençoada por isso, porque eu posso trabalhar, cuidar das minhas crianças aqui na província da Bitínia, por exemplo, ou na província da Galácia, por exemplo, né? E eu estou tão bem aqui, ninguém me invade, está aqui as legiões que o imperador mandou para proteger a minha região. Então deve ter alguma coisa de divina mesmo nesse imperador. Porque ele é aquele que nos provê, ele é aquele que nos liberta, ele é aquele que nos salva, ele é aquele que nos alimenta, ele é aquele que nos aponta o caminho, ele é aquele que manda os seus servos para nos guardar em todo o nosso caminho. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que os divinos se manifestaram para a nossa própria proteção. Aí de repente você tem um grupo de gente dizendo, olha, a gente só tem um que protege, que defende, que liberta, que salva, que alimenta, que provê, que cuida. E esse um é Jesus. Quem é Jesus? É um cara que foi morto debaixo da pena de morte, no meio de dois bandidos, numa região conhecida por bagunça no Império Romano. Então muita gente olhava para os cristãos e zombava. Então quer dizer que o Senhor e Salvador de vocês, o Redentor, o Provedor, o Libertador, é um bandido que morreu numa região cheia de bagunceiro? Esse é o seu Senhor? E zombavam deles. Com outras chacotas, não é? Com outras histórias inventadas com o objetivo de zombar, de tirar o sarro da cara dos cristãos. Era esse o contexto. Isso tudo por causa de todas as palavras associadas ao culto ao imperador. Havia também as religiões de mistério. O autor, na página 80, fala o seguinte: nem a religião de Estado, nem o culto ao imperador se mostraram inteiramente satisfatórios. As duas eram observadas por sacrifícios rituais, ambas eram mantidas mais coletivamente do que individualmente, e elas procuravam mais proteção divina do que a comunhão com esta. Nenhuma das duas apresentava qualquer consolação ou força pessoal para tempos de tribulação e aflição. A humanidade procurava uma fé mais pessoal, que a levasse a um contato imediato com a divindade, e estava pronta para qualquer espécie de experiência que lhe prometesse esse contato. Então, enquanto que as religiões de mistério, a religião do Estado, a religião do culto ao imperador, as religiões de Estado eram mais comunitárias, as religiões de mistério eram mais individuais. Então, os caras tinham dentro da casa deles uma espécie de tigelinha mágica, com vários escritos em hebraico ou aramaico, com uma espécie de rituais e macumba, né? Uma espécie de
enfim, de feitiçaria, de palavras mágicas que uma vez pronunciadas trariam um marido, uma vez pronunciadas trariam uma esposa, traria chuva. Era uma espécie de crendice que estava relacionado a essas religiões de mistério que eram muito fortes. E associada à religião de mistério estava a adoração do oculto, mencionada aí no slide também, a adoração aos anjos, a conhecida heresia colossense, não é? Que é aquela mencionada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2, na sua epístola aos Colossenses. Inclusive tem uma frase aqui do autor sobre isso, onde ele diz: as religiões de mistério satisfaziam o desejo da imortalidade pessoal e da igualdade social. Imortalidade pessoal e igualdade social. Falei um pouco disso, né, na última aula. Isso estava relacionado à religião de mistério, ao culto do oculto. Interessante isso. Apresentavam uma saída à emoção por meio do mistério religioso. E como a religião do Estado fazia algumas vezes, tornavam a experiência religiosa fortemente pessoal. Ou seja, é o que eu creio que vale. E esse negócio de ficar todo mundo junto, adoração coletiva, vamos todo mundo àquele templo para queimar incenso, para... Não. Eu adoro na minha casa, você adora na sua casa, religião cada um tem a sua e todo mundo vive bem. Ok? A gente tem que procurar todo mundo ser igual socialmente, comunitariamente, tudo é de todos, e cada um tem a sua própria religião, e eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e tudo é relativo. Né? A gente não pode chegar com uma verdade absoluta dizendo, não, isso é o certo, como os cristãos fazem. É interessante que hoje a gente vê isso também, e o pior de tudo é que a gente vê isso dentro da igreja hoje em dia, o que é mais triste ainda. Mas continuando, nada nos é dito claramente sobre as religiões do oculto, no Novo Testamento. Mas julga-se que Paulo pôde ter usado o seu vocabulário em ocasiões apropriadas, e que o culto aos anjos, não é? Mencionada em Colossenses 2, 18 e 19, é reflexo de uma tentativa de fusão de algum culto filosófico eclético com o cristianismo lá na cidade de Colossos. E essa adoração do oculto estava relacionada a essa busca, não é? Pelos espíritos e pelas forças ocultas nas quais se fazia uma espécie de rituais mágicos, não é? Como hoje acontecem essas oferendas, as quais popularmente são chamadas de macumbas, não é? Isso existia já desde aquela época e estavam querendo colocar isso dentro do contexto cristão, dentro do contexto da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um pouco da religião daquela época que estava por detrás da igreja. Avançando no slide, a gente vê aí um pouco ainda sobre o contexto do Novo Testamento, o avanço das filosofias, do pensamento popular no período do Novo Testamento. Isso é interessante, pessoal, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que a filosofia é muito forte, a influência dela. Expressões como, por exemplo, expressões de Sócrates e Platão, que pelos frutos se reconhece uma árvore. A gente vê isso, inclusive, na boca de Jesus, a gente vê isso na boca dos apóstolos, ou seja, havia uma citação indireta que, na verdade, era fruto do pensamento que era popular. Não é que eles estavam referendando, tanto é que eles nem mencionam o nome dos autores dessas frases, mas como aquilo era parte do pensamento popular, todo mundo citava isso com naturalidade, eles se valeram dessa cultura para poder pregar aquilo que eram os valores do reino dos céus. Não é? Enfim, Sócrates e Platão também colocavam a ideia de que há uma disposição natural em cada um de nós de perceber o mal, ou de agir para o mal, ou de que de dentro de nós nascem todas as intenções que nos levam à ação, ao movimento errado, não é? Ou, enfim, prejudicial ao outro, aquilo que no Novo Testamento é chamado de pecado que nasce no coração. Então, alguns paralelos, como também a frase de que vedes o argueiro no olho do teu vizinho e não vedes a trave que está no teu vosso. Não é? Essa ideia vem de algumas frases relacionadas a escritos da filosofia grega antiga. Essa própria ideia de que há um mundo ideal e um mundo real, e de que esse mundo ideal seria um mundo perfeito e o mundo real seria um mundo imperfeito que a gente encontra dentro da visão de Platão, não é? Dos dois mundos, e do mundo das sombras, e do mundo das cavernas, que é esse mundo no qual nós estamos, no qual a gente só enxerga por sombra, não é? E que a gente não percebe as realidades perfeitas que estão para além da nossa capacidade de enxergar. E a própria ideia por detrás de todas essas visões antigas, que acabaram por influenciar o gnosticismo desse período também, no qual se mencionava os eons,
e a força logos e outras forças cujos termos, inclusive, vão ser colocados, vão ser mencionados no próprio Novo Testamento. Quando João começa o seu evangelho, já no final do primeiro século, ele vai dizer que no princípio era o Logos, não é? E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio do Logos, o verbo, não é? E sem ele nada do que se foi feito teria sido feito. Coisas visíveis e invisíveis, tudo isso foi feito pelo Logos. Qualquer cidadão grego naquela época ia balançar a cabeça e ia falar, é isso aí, João. Qualquer um. O problema é quando João, no versículo 14, diz que o Logos se fez carne, ou seja, o perfeito, a força eterna criadora, se fez carne, ou seja, se fez matéria, se fez imperfeita, aí eles balançavam a cabeça e diziam, não, isso não é possível. É por isso que muita gente vai dizer que o Evangelho de João se resume a esses primeiros 14 versículos, do 1 ao 14, o resto é nota de rodapé. O resto seria a explicação do próprio João do que ele quis dizer, que esse Deus criador, essa força criadora da mentalidade filosófica grega antiga, como essa força que na fé de João é o Deus do Antigo Testamento, se fez carne, se fez imperfeição de fato, se fez até mesmo maldição em nosso lugar, para poder nos levar verdadeiramente para o perfeito, porque para que chegássemos ao mundo perfeito, ao mundo ideal, só existe um caminho, uma verdade e uma vida que pode nos levar. E aí João vai apresentar, inclusive, no seu evangelho, essas palavras no capítulo 14, quando lá ele chega. Então, a filosofia, como está aí no slide, não está no Novo Testamento, mas reflexos dela são claramente perceptíveis, não é? Essa tensão entre aristotelismo e platonismo, não é? Aristóteles entende que tudo pode ser catalogado. Na visão aristotélica, tudo pode ser compreendido. Há respostas para tudo, não é? A sua mentalidade está voltada para as coisas da terra, do nosso tempo. A filosofia aristotélica, ela tende a encontrar explicações para todas as coisas. E a gente vê isso no Novo Testamento? Não. O que a gente vê no Novo Testamento seria uma vertente mais platônica, que, por outro lado, demonstra que existem coisas que possivelmente nós nunca alcançaremos, coisas que não está na nossa capacidade compreendermos, coisas que estão para além, dentro do platonismo, né, não existe a preocupação de se encontrar resposta para tudo. Existe, assim, a preocupação de se compreender aquilo que nos foi colocado, que é perceptível, que é experimentado, mas aquilo que está para além aquilo que é metafísica, aquilo que está para além da ordem natural, ou seja, aquilo que é sobrenatural, deixa para lá. Isso daí não dá para a gente alcançar, não dá para a gente chegar. Então a gente percebe que essa perspectiva platônica, inclusive o neoplatonismo, que vai influenciar fortemente alguns pais da igreja, como por exemplo Agostinho de Hipona, encontra o seu lugar nesse período inicial da história do cristianismo. E por fim, algo que está relacionado ao pensamento também, nós temos o gnosticismo. Quando a gente fala de gnosticismo, a gente está falando de algo tão complexo quanto falar de evangélico nos nossos dias. O que é os evangelhos? Depende. Tem várias denominações, várias tradições. Você não consegue explicar de uma vez só, você tem que explicar cada uma. Quando se fala de gnosticismo, é a mesmíssima coisa. O gnosticismo era extremamente fragmentado naquela época. Existia gnosticismo fora da igreja, existia gnosticismo dentro da igreja, existia gnosticismo que achava que Jesus só era corpo e não era espírito, existia gnosticismo que acreditava que Jesus era só espírito, mas não era corpo, e que por isso quem foi crucificado na cruz foi um discípulo, porque Jesus não tem corpo, então você vai dar a mão para ele, sua mão vaza, né? Porque ele era um espírito. Por que ele não podia ser corpo? Porque influenciado por essas filosofias gregas da maldade da matéria, então o cristão, o Cristo, não é? Ele não podia ter matéria, porque senão ele seria pecado, ele seria imperfeito, ele seria como nós. Então, houve no período da história do Novo Testamento muita influência do gnosticismo. E muita coisa que você vai ver e vai expor no Novo Testamento está influenciada pelo gnosticismo. Quando, por exemplo, João, em sua primeira epístola, ele diz que se você não é capaz de confessar que Jesus Cristo veio em carne e você não é filho de Deus, ele não usa a palavra gnosticismo lá, mas ele está querendo deixar claro que essa presunção gnóstica de dizer que Jesus Cristo não pôde ser carne é uma mentira, é uma heresia, porque mancha, ou pelo menos adultera, a doutrina da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se torna uma heresia porque nega uma doutrina essencial, central da fé cristã. Então a gente percebe vários aspectos do gnosticismo influenciando o cristianismo naquele primeiro período da história. Tem uma frase aqui que era encontrada
naquela época em alguns templos, que era assim: te advirto, quem quer que sejas, ó tu, que desejas sondar os mistérios da natureza. É até engraçado, né? Como esperas encontrar outras excelências, se ignoras as da tua própria casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Estava na entrada, né, era uma antiga advertência colocada na entrada do oráculo de Delfos, que influenciou por demais o pensamento gnóstico do Novo Testamento e que influencia hoje movimentos relacionados ao satanismo, né? No período em que nós vivemos, e outros movimentos que estão associados à influência do eu, não é? Ao poder do eu, enfim, à glória do eu e tudo mais. Concluindo essa parte introdutória, nós chegamos à parte da religião dentro do próprio contexto do Novo Testamento judaico. O judaísmo. O judaísmo ele vai florescer dentro do período do judaísmo do Segundo Templo, também chamado popularmente como período interbíblico, não é? O período intertestamentário, que é esse período dos judeus que floresceram no período da construção do Segundo Templo. Depois que os judeus voltam do cativeiro da Babilônia e passam a reconstruir o templo lá em Jerusalém, chamado de o Segundo Templo, o primeiro de Salomão, o segundo do período ali de Zorobabel e Josué, não o Josué das conquistas, mas o Josué lá do século V, né, antes de Cristo, que participa com Zorobabel na época do profeta Ageu da reconstrução do templo lá em Jerusalém, o Segundo Templo. Então chama-se na história da teologia, ou no estudo da teologia cristã, da teologia histórica, ou da teologia bíblica, judaísmo do Segundo Templo, esse período. É nesse período do judaísmo do Segundo Templo, que vai de aproximadamente 400 a.C. até 70 depois de Cristo, que nasce esse judaísmo que a gente não conhece no Antigo Testamento. Fariseus, saduceus, Zelote, Essênio, e outros grupos como publicanos, escribas, que eram grupos da sociedade naquela época, né? Isso tudo nasce nesse período. E a gente tem os fariseus, que era um grupo mais religioso, mais fervoroso no que diz respeito à sua fé, missionários, como quando Jesus diz que eles atravessavam mares e terras para fazer um prosélito, ou seja, eles eram evangelistas, eram missionários, eles eram extremamente legalistas, extremamente firmes na palavra, decoravam a Bíblia, eles eram ortodoxos, os fariseus. Era interessante esse ponto, mas eram hipócritas, eles faziam tudo isso para aparecer para os outros ou porque eles queriam achar nisso a sua própria salvação, mas faziam. A gente tinha os saduceus que não fazia quase nada, que era um grupo bem relaxado com relação à espiritualidade, não fazia missões, não fazia evangelismo, não orava, não se ligava muito com ir ao templo, não é? E eram muito associados com coisas políticas e tal, com movimentos políticos, não criam ressurreição, eram meio que liberais teologicamente falando, eram os saduceus. A gente vai ver que não é muito diferente de muita coisa do nosso tempo. Tem os zelotes que eram os terroristas da época, né? Os zelotes eram aqueles que defendiam que tinha que pegar em arma. A gente está debaixo do jugo. Eram os religiosos que se metiam com política. Os religiosos que falavam da opressão e do opressor, né? Porque Roma está nos oprimindo, nós somos oprimidos pelos opressores, a gente tem que acabar porque Deus quer tudo igual. E a gente não pode ter essa vida. Enfim. A gente vê que alguns zelotes chegaram a se converter. Tem o Simão Zelote, que se tornou discípulo de Jesus. Tem essênios também, que era um grupo parecido com os monásticos, né, os monges, aqueles que iam para o deserto, e os essênios faziam isso. E dentro dessa tradição essênica, a gente vê bastante cópias, né, dos antigos textos do Antigo Testamento, antigas cópias do texto do Antigo Testamento, encontradas em cavernas e em comunidades atribuídas aos antigos essênios. É dito que, inclusive, o João Batista havia sido um essênio por causa da sua prática de batizar pessoas. Os essênios faziam isso em seus tanques batismais, não é? Encontrados nesses prédios essênicos. E esses eram os grupos. Os escribas também, que estavam associados mais a serem copistas, não é? A serem secretários de fariseus e de saduceus. Tinham também os publicanos, que eram uma espécie de religiosos judeus, mas que estavam mais associados à política, na coleção de impostos, não na coleção, mas no colher, não é? No coletar dos impostos que eram dados por esses homens para os romanos, para levar para o império, para o imperador. Então era assim que esse era o judaísmo daquela época. Era assim que se dividia a sociedade naquela época. A cultura no período do Novo Testamento era influenciada por essas pessoas e por aquilo que elas diziam então.
Outro traço interessante que está aí também no slide é sobre o templo e as sinagogas. O templo, todos nós conhecemos a origem dos templos, que nascem com o desejo de Davi, a quem Deus não permitiu construir o templo, mas sim ao seu filho Salomão, que constrói e é destruído por Nabucodonosor, depois é reconstruído por Zorobabel e é aumentado ou reformado por Herodes, o Grande, não é? Que construiu aquele monumental edifício que os discípulos de Jesus se encantaram e se admiraram, dizendo, olha quão grandes pedras, quão grandes construções, e Jesus falou, isso tudo vai ser destruído e eu vou levar 3 dias para construir esse templo de novo, né? Falando da sua própria ressurreição. Já as sinagogas, elas foram construídas depois do retorno do cativeiro babilônico, que eram edificações menores, do tamanho de uma igreja hoje de 200, 150 pessoas, não mais do que isso. E nessas sinagogas os homens se reuniam embaixo, as mulheres em galerias em cima. Havia uma tribuna na qual um rabino ou algum mestre da lei lia algum texto do Antigo Testamento e explicava para as pessoas, e eles ali cantavam os salmos e eles oravam e iam para casa. É bem parecido com a igreja hoje, bem parecido com a igreja. E as sinagogas existiam no mundo inteiro. O templo era só em Jerusalém, no Monte Moriá, no Monte Sião, ali no topo daquela montanha. Mas sinagogas, em todo canto havia uma. Jesus começou o ministério dele dentro de uma sinagoga na cidade de Nazaré, lendo Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para fazer isso, fazer aquilo. Ele estava dentro de uma sinagoga. Paulo foi para muitas sinagogas pregar o evangelho. Algumas igrejas nasceram de dentro de sinagoga. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Pedro, Tiago, João, no início de Atos dos Apóstolos, eles também são encontrados dentro de algumas sinagogas. Então, as sinagogas surgiram nesse período do judaísmo do Segundo Templo. Elas eram locais de reunião do povo para manter viva a fé e a história e a tradição judaica, serviam para isso e ficavam em praticamente todas as cidades do mundo. Em todas essas sinagogas, eles respeitavam essas coisas que estão aí nesse próximo slide. As festas, o ano sagrado, o calendário, né, além dos sábados em si. Todas as seitas eram obrigadas a respeitar tudo isso, as chamadas facções do judaísmo. E a literatura que compunha o conhecimento de todos os judeus nessa época eram tanto os livros da Bíblia hebraica, tal como nós a conhecemos, os 39 livros do Antigo Testamento, tal qual nós os temos, como também livros apócrifos e pseudepígrafos. Pseudepígrafos, literalmente, são falsos escritos, e especialmente estão associados àqueles escritos que são atribuídos a determinado autor que nem vivo era mais nessa. Por exemplo, os livros de Enoque. Enoque que viveu lá antes de Noé, não é? Antes do dilúvio de Gênesis. Mas falam que ele ali, 200 antes de Jesus, escreveu um livro. Então isso é um falso escrito, é um pseudepígrafo. Mas os judeus liam essa literatura. E tinha os apócrifos também, que eram livros históricos, não eram falsos, e que eram muito caros, como por exemplo 1º e 2º Macabeus e tantos outros, que eram lidos e copiados naquela época. Inclusive, quando a tradução grega foi feita do Antigo Testamento, esses livros, muitos deles foram incluídos, como 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Bel e Dragão, que é o trecho final do livro do profeta Daniel, e outros trechos, né, que foram acrescidos ao Antigo Testamento por causa da influência dos apócrifos e pseudepígrafos, que eram bastante lidos e respeitados pelos judeus, embora não considerados inspirados por eles, né? Jamais lidos numa sinagoga, por exemplo. Então, é isso, pessoal. Esse é um pouco do contexto religioso daquela época, dentro do qual o Novo Testamento surge, né? Olhando aí para esse próximo slide, por que Novo Testamento? Testamento tem a ver com pacto, tem a ver com aliança, tem a ver com algo que é deixado para alguém e que é recebido por esse alguém. Quando se fala, por exemplo, de um testamento no nosso tempo, isso está associado com alguém que morreu e deixou alguma coisa para outra pessoa que recebeu aquilo lá. Então quem é que morre no Novo Testamento? É o Cordeiro de Deus. E nessa morte, o que ele deixa para o seu povo? Bem, a gente sabe, é a salvação e todos os benefícios dela. E qual é a nossa parte? A nossa parte é tão somente estender mãos vazias e receber isso daí. Nesse processo, ele faz conosco uma aliança conhecida no Novo Testamento como a nova aliança que Jesus Cristo faz conosco no seu sangue, que é o sangue da nova aliança, a aliança que é feita por meio do sacrifício do Cordeiro que Deus mandou para poder nos trazer de volta para si. Então, por isso, a ideia de Novo Testamento, né, o nome do Novo Testamento. O Novo Testamento contém os Evangelhos, que são livros
temático barra históricos, não é? Nós temos um livro histórico, que seria o livro de Atos dos Apóstolos. Temos algumas epístolas gerais, como são as de Paulo, as de João e as de Pedro. Algumas como literatura de protesto, como é Gálatas e Tiago, por exemplo, a epístola de Tiago. Outras como epístolas à igreja sofredora, como é a primeira de Pedro, por exemplo. Outras como uma luta contra, como apologéticas, não é? Epístolas mais apologéticas, como é 1 João, como é Judas, a epístola de Judas. Algumas são instrutivas, algumas são respostas a perguntas que o povo levanta, como são as cartas que Paulo escreveu, e algumas estão relacionadas com a expectativa da igreja, que é o livro de Apocalipse. Todos esses livros do Novo Testamento, eles procuram trazer para nós a mensagem do Evangelho em toda a sua abrangência, não é? Com toda a sua complexidade. E nesse livro de Mary Tinney você pode encontrar nas páginas 143 e 145 uma tabela da autoria, além de uma tabela cronológica de quem escreveu primeiro. Não é? Quem foram os autores, quantos livros escreveram. Por exemplo, Lucas escreveu 2, Paulo escreveu 13, João escreveu 5. E outros escreveram tantos outros. Então, uma tabela da autoria, quem foram, para quem escreveram, um pouco também da tabela cronológica, quem escreveu primeiro. Quem escreveu primeiro foi Tiago, Paulo com Gálatas e 1 Tessalonicenses, e Marcos, pelo menos a primeira parte de Marcos, porque a última foi escrita lá no final, quando João estava escrevendo os seus 5 livros, né? João, o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e Apocalipse. Na mesma época, quando Marcos, aparentemente, segundo alguns eruditos da alta crítica, compõe a parte final do seu Evangelho de Marcos, provavelmente o capítulo 16 do seu Evangelho. Então você pode depois ter nessa literatura um pouco dessas tabelas que ajudam você a entender esse processo. Além também de entender esse último ponto do slide, que é a tal da questão sinótica. O que é a questão sinótica? É o problema que muitas pessoas relacionam ou mencionam dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A sinótica, não é? É a mesma ótica. A sin, a palavra grega com, da onde tem sim também, fonia, com o mesmo som, vários com o mesmo som, sintonia, simpatia, enfim. Todas as palavras que começam com esse prefixo sim, inspiradas pela língua grega, possuem a característica de ter várias coisas que juntas fazem uma mesma coisa. Daí sintonia, sinfonia, simpatia, sinóticos. Ou seja, sinótico, com a mesma ótica. São 3 evangelhos, 3 relatos, que em algumas porções dizem literalmente a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, aí vem a questão, né, sinótica, o problema sinótico levantado por eles. Quem copiou de quem? Quem escreveu primeiro? E por que copiou? Não, mas fala-se que foi inspirado. Se foi inspirado, então o Espírito Santo quis fazer cópia da cópia, um do outro, com que finalidade? Será que ele quis reforçar a mesma coisa? Ou será que não foi o Espírito Santo? Ou será que houve uma fonte por detrás de tudo isso? Como eu mencionei em aulas anteriores, a tal da fonte que por causa do alemão Quelle, que significa fonte, não é, em alemão. Essa fonte Quelle seria a base para Mateus, Marcos, Lucas e João escreverem seus evangelhos, mais especialmente Mateus, Marcos e Lucas. Ou não existiu essa fonte, ou todo mundo copiou de Marcos. Então, o problema sinótico, ou a questão sinótica, tenta resolver todas essas questões. Por que num evangelho fala que Jesus curou entrando na cidade, no outro fala que curou o mesmo cego saindo da cidade? E aí eles vão tentar explicar, né? Porque a entrada e a saída é a mesma coisa, né? Depende do ponto de vista de quem está ou entrando ou saindo. E outras coisas mais, que especialmente pessoas ligadas à teologia liberal tentam levantar para tentar descredibilizar, tirar o crédito, desacreditar e descredibilizar o Novo Testamento como inspirado por Deus, enquanto nós temos outras pessoas da área da manuscriptologia, ou da alta crítica, ou da crítica textual, tentando responder a essas questões sinóticas com bases legítimas, com bases sérias, com bases científicas relacionadas a texto, a manuscrito e a outras coisas mais. Então vale a pena você conhecer um pouco desse material também, caso você não queira ficar apenas no panorama, mas em um pouco mais fundo em toda essa questão contextual. Ok? Muito bem, pessoal, eu quero encerrar aqui essa terceira aula, encerrando toda a parte contextual nossa. Nas últimas 5 aulas, nós faremos um passeio panorâmico por todos os 27 livros do Novo Testamento. Que Deus abençoe você, nos vemos na próxima aula.